Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Muito bom contar com a sua presença aqui nessa noite. A gente se alegra demais. É uma bênção tê-lo aqui. Fico muito feliz que você tenha atendido ao nosso convite de poder ser ministrado pelo Senhor através dessas palavras que nós temos liberado aqui em nosso Tadel, nas terças-feiras à noite. Esse curso, que na verdade acaba sendo uma série do Tadel, que é sobre finanças e finanças à maneira de Deus, ao modo de Deus. É isso que a gente quer aprender, é isso que a gente quer de fato conhecer mais e mais, e tenho certeza que já tem sido bênção na sua vida, você já tem sido abençoado pelas primeiras 2 ministrações que aconteceram, e hoje certamente você também vai ser muito abençoado. Hoje nós vamos lidar com um tema que eu acho muito importante falar sobre ele, que é justamente a libertação das dívidas. A libertação das dívidas. Você acha que é importante falar sobre isso? Eu acredito que sim, né? Para uma boa parte dos amados irmãos é importante pelo menos saber. Eu sei que você não lida com essas realidades, né? Mas se um dia acontecer de lidar, você já sabe como fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Nós teremos também nosso tempo com as crianças lá na parte de baixo. As crianças podem descer. Tem uma equipe poderosa lá para poder cuidar dos nossos amados e amadas crianças. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que seja uma bênção esse tempo também na vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder, tome o seu assento. Nós vamos começar. Nós vamos ministrar a respeito desse tema hoje. Hoje nós vamos falar justamente a respeito das dívidas, e o nosso objetivo aqui, como o próprio nome está mencionando, é nós aprendermos como que nós saímos dessa realidade, como que nós vencemos essa realidade das dívidas. E pode passar o próximo slide, por gentileza, Adriano? Vamos seguir a partir desses slides. A palavra de Deus, ela fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, um verso que para nós é muito importante, que é sobre a importância do conhecimento, do entendimento, da revelação, a importância de saber. E quem fala isso é o próprio Senhor através do profeta. Então, esse é um versículo conhecido do livro de Oséias, tem outros versículos também conhecidos, mas dos mais conhecidos, um deles é justamente esse, de Oséias capítulo 4, verso de número 6, onde o Senhor menciona: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E quando a gente fala isso em relação ao Senhor, a gente entende perfeitamente, né, que conhecer o Senhor é extremamente necessário e importante, e se nós não conhecermos o Senhor, nossa eternidade está comprometida. Mas essa mesma expressão que o Senhor usa, certamente pode ser aplicada para outras realidades, não apenas para o nosso relacionamento com Deus. Então, quando nos falta conhecimento em alguma realidade, aquela realidade está comprometida. O desconhecimento, a ignorância a respeito de alguma realidade que para nós é de fato importante, pode muito bem nos fazer errar o alvo. A gente acaba errando o objetivo, acaba não alcançando aquilo que precisa. Por isso que o Senhor fala que o meu povo está sendo destruído. Então, existe uma destruição pela ignorância, existe uma destruição pelo desconhecimento. E por que eu falo isso? Porque quando você analisa a questão financeira e da educação financeira, que é o que se propõe, essas ministrações que nós temos feito aqui, na semana passada foi o Pedro que ministrou, 2 semanas atrás eu ministrei, hoje novamente ministro, e nós estamos aqui com o mesmo objetivo de educar, por meio da palavra de Deus, por meio de conhecimento, para que você possa ter o mínimo necessário de uma educação financeira segundo a vontade de Deus. Por isso que o nome dessas ministrações é justamente isso, né? Finanças à maneira de Deus. E eu sei que você já sabe disso, mas é sempre bom mencionar que, infelizmente,
nós somos deficitários em relação a esse conhecimento. A maior parte de nós não teve nenhuma educação financeira nos seus primeiros anos de vida. Para não dizer nenhuma, talvez o pai, a mãe ou alguma pessoa se aproximou e ensinou o básico do básico em relação à questão de gestão, à questão de educação financeira, de modo que muitos de nós somos verdadeiros guerreiros, assim, que a gente foi aprendendo, meio que apanhando, meio que dando certo, meio que dando errado, meio, e se deixar a gente permanece o restante da vida assim, sabendo muito pouco a respeito disso. Então, não são muitas pessoas que se interessam por esse tema, quanto deveria. Se o seminário fosse assim, ou melhor, um curso, ou um seminário, ou uma ministração, um congresso, uma conferência, independente da nomenclatura do evento, mas se o tema fosse como prosperar, possivelmente o número seria grande. Se a gente falasse assim, se o nome não fosse Finanças à Maneira de Deus, mas como enriquecer do modo do Senhor, puxa, certamente muito mais pessoas estariam conosco, porque isso nos atrai. A gente quer crescer financeiramente, a gente quer enriquecer, a gente quer prosperar. São menções, palavras que a gente gosta muito, mas a verdade é que sem educação financeira, nós não vamos fazer isso, nós não vamos conseguir isso. E aí, essa é a grande questão. Muitos vêm para a fé em Cristo, conhecem o Senhor Jesus, e acreditam que ao conhecer Jesus, automaticamente ficarão muito bem financeiramente. Viverão uma vida abundante, viverão uma vida digna, no mínimo digna, serão livres de todas as dívidas, acabará a escravidão financeira e terá uma completa liberdade a fim de poder, quem sabe até se tornar rico, talvez até um milionário, por que não? Pois é, essa é a ideia que muitos têm, e infelizmente muitas pessoas confundem o evangelho com isso, entendem que o evangelho é igual a isso, e só. E tem muitas pessoas que hoje estão no evangelho, não apenas porque isso serviu como uma isca, mas na verdade porque o seu grande objetivo não é Jesus e nem a eternidade com Deus, mas sim ser rico, por exemplo. Então, eu digo de antemão que esse não é o grande objetivo do evangelho. O evangelho não veio para te tornar rico. Na verdade, o Senhor, Ele veio para que você pudesse conhecê-lo, ter uma experiência transformadora, libertadora e, obviamente, herdar a vida eterna. Mas também a gente pode desfrutar de realidades que a terra foi comprometida por causa do pecado. E uma dessas realidades que foi comprometida por causa do pecado foi justamente essa área aqui. Essa área ela foi completamente bagunçada. Qual área? Finanças não existia antes, pastor, é verdade. Dinheiro não existia no tempo de Adão e Eva, é verdade. Mas administrar existia. Deus chamou Adão e Eva a administrar, você sabe disso, né? Deus colocou eles naquele jardim do Éden com a finalidade que eles pudessem trabalhar naquela terra e que pudessem administrar da melhor maneira possível, mas o pecado bagunçou isso tudo. Então, muito tempo depois, veio o dinheiro como nós conhecemos. A necessidade das trocas, dos produtos, fazer o escambo e coisas do tipo, isso tudo veio a posterior. Mas o tema da administração, ele foi corrompido. O tema do gerenciamento dos recursos que Deus nos permite ter foi corrompido lá atrás. De modo que a gente está muito na frente da história e parece que a corrupção nessa área aumentou significativamente. De modo que a gente precisa, assim, urgentemente de uma revelação e de um conhecimento que venha de Deus para que a gente não sucumba, para que a gente não seja destruído. E que também para que essa área não seja talvez a área de maior tensão, problemas e talvez até de maldição na sua vida, na minha vida, e por isso que a gente precisa muito aprender a respeito disso. Então pode passar a próxima projeção, Adriano, por gentileza. Tem um dado que eu considero assustador, esse dado, ele é assim, forte demais, mas é a realidade. Se você der um Google aí, você pesquisar, você vai perceber que eu não coloquei essa informação aí hoje à toa, mas ela é atualíssima em relação ao panorama do Brasil. De modo que 76% das famílias brasileiras, elas estão endividadas. 76%. A lógica é que de cada 10 brasileiros, vamos assim pensar em termos individuais, não em termos de família, só para você ter uma noção, é como se fosse a cada 10 brasileiros, quase 8 convivem diariamente com dívidas.
Não sei onde está esse povo, que aqui não vejo essa realidade. Então, 76% das famílias brasileiras, talvez você olhou e falou, estou ali também, pastor. Não queria falar nada não, mas eu estou ali. São famílias endividadas, ok? 76%. Talvez você pense, puxa, é um número muito forte. Sim, dá para dizer assim, o Brasil está nessa condição, endividado. Nós estamos endividados em todas as estruturas, de governo ao indivíduo. Toda a realidade econômica nacional, ela convive com a dívida. A dívida se tornou uma realidade na vida de quase todos os brasileiros. Triste isso, né? Agora, quando você analisa em termos de família, que ali fala família, né? O tema, a menção feita, os dados mais atuais falam que 76% das famílias brasileiras estão endividadas. Pois bem, aí quando você pensa no contexto da família, logo você pensa no casamento, pensa no relacionamento conjugal, na relação marido e esposa, esposa, marido. Pois bem, quando você analisa, isso é um dado um pouquinho desatualizado, com certeza tem um dado um pouco mais atualizado do que esse, mas em 2018 o IBGE conseguiu fazer isso, um registro, para poder nos dar uma informação. Você sabe, o IBGE lida com isso, né? Justamente com esses índices, com essas informações da realidade brasileira em quase tudo. Quando se trata de divórcio, o tema do divórcio, o tema da separação, o tema do divórcio, tão triste na nossa realidade brasileira também. Veja ali, quase 60% dos casais que se divorciam alegam que se divorciaram não por outra razão, senão por problemas, por realidades, por tensões na área financeira. Só isso aqui eu acho que já dá para nos fazer pensar da gravidade do assunto. Só isso aqui, só essas informações aqui já dá para nos fazer pensar do quanto que esse assunto é sério. Até inclusive coloquei ali embaixo, né, até que a dívida nos separe. A Bíblia fala, né, Jesus alega isso, né, que um casal casa e o que separa esse casal é a morte, né? Então aquilo que Deus juntou, não separe o homem. E que convivam juntos até que a morte os separe. Mas parece que no Brasil se entendeu errado. Talvez em algum lugar está se fazendo esse voto e eu não saiba. Eu nunca fiz ele. Mas talvez algum pastor, padre ou qualquer outro ministro religioso, quando faz um casamento, coloca lá nessa informação, né, dos votos, um olhando para o outro, e diz então, até que a dívida nos separe. Porque é o que está acontecendo. Então a dívida... O tema dos problemas financeiros, traduza isso como dívida, tem sido uma das principais razões de brasileiros se divorciarem também. Que coisa triste, né? Próximo slide, por gentileza, Adriano. Próxima projeção, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito disso. Por que isso acontece tanto, pastor? Por que a gente lida tanto com a questão da dívida? Eu acredito, eu coloquei essa expressão aí, de que a gente precisa olhar para aquilo que o mercado menciona, para a notícia que o mercado dá. Entenda mercado, você pensa o mercado, a ideia de compra e venda, né? E logo você entende que se existe uma menção do mercado, existe uma ideia que o mercado traz, isso é uma notícia. Isso é informe publicitário, propaganda, publicidade, isso tudo, né? A gente sabe o quão importante obviamente. Então, todos aqueles que têm os seus negócios precisam, de algum modo, trabalhar a propaganda, a publicidade, o marketing, sabe a importância disso. Ninguém aqui é doido de falar algo contra. Porém, a lógica do mercado precisa ser compreendida. Porque se ela não for compreendida, a gente vai acabar acreditando numa realidade que não era para ser acreditada. Eu estou chamando isso de o evangelho. Na verdade, é o engano, né? É a boa notícia que o mercado dá. Qual que é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus são as boas novas da salvação por meio daquilo que ele fez na cruz, certo? Isso é o evangelho. Evangelho é uma palavra grega que traduzida é boa notícia, boa nova. Então, o comunicado bom, né? Pois toda vez que você passa por algo, ou cada vez que você, por exemplo, está na rede social, que seja, você vai perceber
que uma grande parte disso tudo acaba sendo assim, recheado de anúncios, publicidade. E basicamente a lógica do mercado trabalha com essa ideia aqui. A ideia do imediatismo. Então se trabalha essa ideia de comprar agora. Por isso a luta que você percebe quando você está com um vendedor físico, né, no presencial, o quanto que ele trabalha de modo a que você não saia da loja sem comprar. Então ele precisa gerar uma, entre aspas, necessidade e ativar um gatilho da escassez que vai acabar. Você já viu essa lógica? Só hoje, só hoje. Então é um gatilho que, meu Deus, só hoje, se eu voltar amanhã não tem mais. Meu Deus, eu preciso disso. Então esses gatilhos ativados ininterruptamente, isso é estudado, reestudado. Isso é uma arte milenar que se encarrega de convencer as pessoas. E o que o mercado de algum modo fala? Ele fala justamente isso: compre agora. Só que o mercado sabe que a gente, vou usar a expressão a gente para você se sentir melhor e a gente poder entender tranquilamente, a gente está quebrado, a gente não tem o dinheiro agora. Então se ele tentar de algum modo argumentar que eu preciso comprar e pagar agora, não dá. Então o mercado, muito perspicaz, muito audacioso na sua maneira de lidar, o que ele faz? Compre agora e pague depois. Quantas vezes você já ouviu isso? Se você não precisa nem sair do lugar, você pode com a sua rede social, o Instagram, por exemplo, o Facebook, que seja, você vai ali com o seu dedinho para cima, daí o que vai acabar acontecendo? A cada 3 pessoas que você segue, 3 ou 4 pessoas que você faz parte ali da sua rede social, logo depois vem o quê? Um anúncio patrocinado. E não sei porquê, né, cargas d'água vem justamente aquilo que você deseja, né? Justamente aquilo que você acabou de falar com alguém, né? Justamente aquilo que você acabou de procurar em algum lugar, né? É impressionante, né? Aonde que estão nos vendo? O que está acontecendo? Onde estão esses? Pois é, essa é a lógica aperfeiçoadíssima. Nós estamos numa era de uma tecnologia extremamente avançada e ela vai ficar ainda pior nesse sentido. Segundo a tecnologia, vai ficar ainda melhor, obviamente, mas nesse aspecto vai ficar ainda pior. Porque aquilo que eu falaria, talvez há uns 10 anos atrás, do tipo, cuidado quando você passa no shopping, hoje não é mais o shopping. Talvez você pouco vá no shopping, mas todo dia você liga o seu celular, todo dia você vê a rede social, todo dia você se depara com anúncios, todo dia. Cada coisa que você visita, cada página que você acessa, não importa o que você faça, tudo de algum modo está operando por meio de publicidade, propaganda, marketing, anúncios. Pastor, qual o problema disso? Eu trabalho com esse negócio, não fala mal disso. Entenda, na perspectiva dos endividados é importante você entender como a coisa funciona. Porque se você não entender como a coisa funciona, você vai engolir isso facilmente. Você vai ter isso como sendo uma ótima notícia, quando na verdade é um engano que está te tornando escravo financeiramente. Então qual que é o engano? Compre agora e só pague mais tarde em suaves prestações. E é tremendo, né, a maneira como isso faz. Então você não coloca o valor total de maneira grande, você coloca o grande o quê? O valor da parcela, e o valor da parcela tem que caber no seu bolso. Essa é uma coisa fantástica, não é mesmo? Então se a parcela ela é colocada, não é nem colocada de maneira assim, por exemplo, R$100. R$100 não pega, tem que ser R$ 99,90, porque 99 é muito menor do que 100. Né? 2 dígitos na comparação com 3 é um absurdo, é um abismo de distância. Então a nossa mente logo vincula, está dentro, porque a cada 2 dígitos está dentro do meu bolso. Com 2 dígitos eu vou daqui até o Japão. Com 2 dígitos eu posso comprar o que eu quiser. Bendito seja o crédito. Aleluia. Não é mesmo? Pois bem, essa é a lógica do mercado. Isso tudo jamais vai ser mencionado como faça uma dívida. Ninguém vai dizer, oi, Adriele, quer fazer uma dívida aqui comigo? Ô, seu Tarcísio, vamos fazer uma dívida hoje? Fran, aproveita essa dívida, olha a dívida tranquila, maravilhosa, olha a dívida que está aqui. Ninguém vai fazer isso. Ninguém fala o que de fato é. E aqui que está o segredo, que o mercado funciona e funciona de maneira tão bem, para aqueles que estão na condição de credores,
Para aqueles que estão na condição de vendedores, maravilhosamente bem. Para aqueles que estão na condição de compradores, ou para aqueles que estão na posição de devedores, pessimamente. É essa a realidade. Se você não percebe como ela funciona. Então, o mercado que ele faz, ele mascara, trocando as palavras, jamais fala uma palavra que tem um teor que gere crise, suspeita, medo, preocupação, ansiedade, aflição. Não, jamais. Tudo é trabalhado para poder gerar uma necessidade, fazer você pensar de que aquilo que você está comprando vai revolucionar a sua história, a sua vida. Vai revolucionar. Aquilo é justamente o que você precisa. Então, ele funciona na base de uma atração. Mas uma atração desse nível que eu acabei de falar. Sabe, o enganador, como ele vem, com a sua sedução, é exatamente essa lógica. Então, a verdade nua e crua, às vezes você só vai descobrir quando te ligarem. Ou quando você for pagar uma prestação, carnê, que seja, qualquer coisa do tipo. Quando o seu nome estiver no Serasa, SPC, quando a dívida virar uma dívida ativa, aí talvez você, meu Deus, aquilo era dívida. E ninguém me explicou, me disseram que era a melhor promoção, a melhor oferta, era a grande oportunidade, e eu não sabia disso. Pois bem, é importante que você entenda como isso tudo funciona. Então, vamos lá, próximo slide, por gentileza. Afinal, o que é a dívida? O que é a dívida? A dívida é o quê? A dívida é um dinheiro, é um bem, uma propriedade que seja, que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Está fácil de entender isso, né? O que é uma dívida? É algo, vamos traduzir isso de maneira mais simplificada, dinheiro que uma pessoa está obrigado a pagar a outra. Isso é dívida. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica também. Aí pode ser até uma organização, pode ser até uma nação. Existe dívida externa, por exemplo, e assim vai. Então, dívida é essa lógica de uma pessoa estar com uma responsabilidade, um compromisso, uma obrigação de pagar a outra. Beleza? Vamos avançar. Mais um slide, por gentileza. Então, qual que é a realidade de muitos brasileiros? É essa aqui, ó. Muitos brasileiros estão rodando num carro financiado, abastecendo no cartão de crédito, indo comprar um móvel numa loja na prestação, para poder colocar na sua casa financiada. Glória a Deus! Que coisa linda! Acabo de retratar talvez a sua realidade. É bom, melhor rir da gente, né? Talvez seja forte rir de alguém, né? Vamos rir da gente, é melhor. Mas é isso. Muitos vivem essa realidade, mês após mês, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Ok? Então, próximo slide, por gentileza, Adriano. Por que isso acontece? Porque muitas dessas dívidas, elas acabam sendo adquiridas para poder tentar manter um padrão de vida inadequado. Muitas dessas dívidas acabam sendo feitas por uma única realidade, de um padrão de vida que se pintou, que se desenhou, ou melhor, que desenharam para a gente. Isso, cada um sabe exatamente o que acabou desenhando. Mas é o padrão de vida que se julga ter, como sendo o padrão de vida aceitável para a minha vida, para a minha família. Então, a determinação desse padrão acaba moldando o desenho daquilo que eu preciso ter dentro desse padrão. Consegue entender isso? Essa é a lógica. Um carro. A lógica de um automóvel é que ele é algo que se move de maneira, por meio de um motor. Né? Esse é o princípio básico. Mas entre um automóvel baixo padrão e um automóvel altíssimo padrão, existe uma realidade bem distante de valores. Bem distante de valores. A gente sabe disso. Mas, o que faz a gente dizer que a gente precisa de eu preciso de um carro? Ok, vamos entender que é uma necessidade ter um carro. Mas entre esse carro aqui, vamos imaginar de um baixo valor,
seja para comprá-lo, seja para financiá-lo, seja até mesmo no consumo dele. Um carro 1000, vamos assim imaginar, um carro com motor 1.0, ok? E um carro 2.0, um carro, sei lá quantos pontos, alguma coisa possa ser. Um carro aí de 20, 25 mil reais, 30 mil, existe, 30 mil reais. Ok, muito barato, pastor, isso aí não dá certo. Está andando esse carro, vamos imaginar que esse carro está andando. E fazendo a mecânica e tudo mais, ele anda e anda talvez por alguns bons anos. Imaginemos que seja um carro de uma marca boa, de um modelo bom, que o mercado mesmo já determinou que esse carro é guerreiro. Esse é o tipo do carro que vai avançar por anos a fio. Beleza? Esse é um carro. Mas, dependendo da família, das pessoas, isso é um carro inaceitável. Inaceitável. Porque dá a ideia de ser pobre. Quem tem esse carro é pobre. Quem tem esse carro é pessoa miserável. Quem tem esse carro é gente que não tem estudo. Quem tem esse carro é gente que mora na periferia. Aí vai, todos os julgamentos possíveis em relação ao carro. Então, o que eu acabo de determinar? Esse carro está arriscado da possibilidade de entrar no meu padrão de vida. Aí a pergunta é, quais tipos de carro entram no meu padrão de vida? Então vamos lá. Até que eu possa enquadrar o carro, que é o carro especificamente do meu padrão de vida. O que acaba isso fazendo? Isso vai me fazer adquirir uma dívida. E que muitas vezes essa dívida é justamente isso que eu acabei de mencionar. Ela não é fruto de uma necessidade, mas ela é fruto de um desejo que eu tenho de fazer com que a minha vida se enquadre num padrão. E às vezes esse padrão, quando eu vou analisar, é o padrão de uma pessoa que eu estou olhando, é um padrão de uma pessoa que me influencia, é o padrão de uma pessoa que às vezes eu nem gosto dela, mas eu acho ela estranha, eu não gosto dela, e eu quero ser tão bom quanto, ou se possível, melhor que ela. Então, no mínimo, é o padrão dela. Oxe, ela está bem e eu estou mal? Não, eu com o meu Celta aqui, e ela com... Não, sem chance. Então, avancemos o padrão. Essa é a lógica. Então, daí que vem essa frase, que muitas pessoas gastam dinheiro que não têm, para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Muitas realidades de dívida são feitas assim. Às vezes você está se quebrando, está lascado por causa da casa que você quis ter. Você poderia ter uma casa em outro bairro, em outro lugar, uma casa mais simples, uma casa com valor bem menor, mas talvez porque o seu tio também comprou lá, porque a sua avó comprou lá, porque um parente falou que lá, e aí você cravou, não aceito. Morada do Sol, não é nem pensar. Nem pensar. Sangue de Jesus tem poder. Então, você já estabelece outro padrão. É de rir, mas às vezes é de chorar. Muitas pessoas fazem assim, elas determinam, em função nem do bairro em si, mas é daquilo que ressoa, daquilo que se pensa quando se diz que se mora lá. O que isso acaba determinando? Acaba determinando que muitas vezes eu estou garantindo as minhas dívidas ali, fruto de impressionar aqueles que eu convivo, ou às vezes até mesmo impressionar aqueles a quem não gosto. Eu só quero provar para eles que eu consigo. Eu sou bom. E eles vão ter que me engolir nessa minha ideia. Eles que se virem, eu vou dar conta. Mesmo que eu me custe o sangue, mesmo que eu esteja todo esfolado, mesmo que eu talvez não dê conta e quebre lá na frente, mas pelo menos eu fiquei uns 10 anos mostrando para eles que eu dava conta, para depois me estourar. Então essa é a triste realidade que a gente precisa olhar para poder aprender a cuidar da nossa renda, para poder, de algum modo, aprender a cuidar do nosso patrimônio, daquilo que Deus nos permite chegar na mão. Pode passar o próximo slide, por gentileza, Adriano? Então, aqui estão alguns dos grandes vilões em relação a esse tema. Talvez os maiores vilões, um deles é esse que eu acabei de falar, que é o consumo compulsivo, aquele consumo feito na base do impulso, que depois de um tempo a gente fica se perguntando, mas meu Deus, por que comprei esse negócio mesmo? A gente só comprou porque naquela hora parecia que a melhor coisa a ser feita na vida era ter comprado. E de que a nossa vida dependia daquela compra, daquela aquisição.
Mas se provou, com o passar dos dias, que aquilo não era nem perto de uma necessidade. Era apenas algo completamente aleatório, supérfluo, completamente, até às vezes, desprezível, e que não faz nenhum sentido para a nossa vida, mas a gente já adquiriu, comprou, pagou ou não conseguiu pagar, e está lá. Então, muito dos vilões em relação às dívidas, a entrada do processo, muitas delas são em função desse consumo compulsivo. Alguns até alegam que é uma enfermidade da alma para algumas pessoas, né? Eles são compulsivos mesmo, né? Tem uma compulsão em relação a isso. A questão, a necessidade de comprar. Às vezes o povo até brinca, né? Que talvez as mulheres, né? Quer alegrar uma mulher, dê o cartão para ela, quer alegrar uma mulher, dê dinheiro, ela vai no shopping, se realiza, ela gasta tudo em estética e tudo mais, mas não é só a mulher, não, isso é uma tendência natural do ser humano. A gente, de algum modo, tenta suprir algumas necessidades, na verdade, interna, na expectativa de que algumas realidades físicas, concretas, seja prestação de serviço ou alguns bens, alguns produtos que a gente tenha, vão nos dar a sensação de alívio. Mas a gente sabe que não funciona assim, né? Porque toda compulsão, ela é uma enfermidade, que ela se prova, na verdade, não ser a solução. Se fosse assim, todos aqueles que cada vez que estão ansiosos comem feito um elefante, eles seriam, na verdade, as pessoas mais felizes do mundo, porque eles conseguiram na comida se satisfazer. E o que com o passar dos dias acontece com eles? Eles engordam e ficam cada vez mais doentes, até mesmo fisicamente. Porque, na verdade, colocam a expectativa de solução para os seus problemas da alma na comida. Tem gente que não coloca na comida, tem gente que coloca em compras. Compra. Compra por que está comprando? Porque é compulsivo. Mas tem necessidade? Não tem, mas é tão legal ver chegar as coisas em casa, né? É tão gostoso, vai dizer, Mercado Livre! É tão bonito esse negócio, né? Dá uma sensação de riqueza, né? Parece que a gente nasceu para isso. Né? Chega um, chega dois, vai mudando os nomes, né? Sei lá, qual que seja. Dei um exemplo do Mercado Livre, que estou fazendo propaganda sem receber nada em troca, né? Mas só para você entender, porque tem gente que acha muito legal isso tudo. Isso é a famosa compulsão aqui, o consumo compulsivo. Outro grande vilão, eu coloquei os dois ali, mas na verdade são dois temas distintos, eu estou colocando junto para a gente poder falar um pouquinho a respeito disso. Esses dois aqui são terríveis, terríveis, terríveis. Você vai ter a visão de demônios se você ficar escravo dessas duas realidades aqui. Ficar escravo do rotativo do cartão de crédito e ficar escravo do cheque especial. Então, cartão de crédito é uma coisa, cheque especial é outra. Cheque especial está ligado a um valor que o banco disponibiliza, além daquilo que é o seu saldo positivo. Então, ele dá lá um valor, de acordo com a sua performance, de acordo com o seu score. Então, você tem lá um famoso LIS, ou cheque especial. Os nomes mudam, mas pouco importa. É só para você saber se você tem, por exemplo, um exemplo assim, você tem 10 mil na conta corrente, talvez o banco olha para você, diante de toda uma análise, ainda você tem lá de cheque especial mais 8 mil. Você fala, nossa, eu tenho 18 mil. Não, você tem 10 mil. Os outros 8 mil são do banco, com uma isca. E já diz assim, está aprovado para você. E se chorar, ainda dá para dar mais. Se quiser um pouquinho, ainda tem. No choro, ainda dá para derrubar um pouquinho mais do caldo de cana para você tomar. Não é mesmo? Esse é o cheque especial. Que, por incrível que pareça, tem uma capacidade de aumentar, né? Nossa, é uma coisa louca, é uma coisa doida. Com os bancos digitais, então, a gente fica assim, feliz da vida, né? Os meninos, assim, às vezes acabaram de completar 18, 19 anos. Aí tinha uma época, assim, não, alguém fala, tentei no Nubank, não deu. Tentei no C6, não deu. Tentei nesse aqui, não deu. Aí ele vai lá e tenta, e pum, quando vê, chega lá. Chega roxo, chega amarelo, chega cinza, chega preto. Meu Deus, até o black veio, está tudo lá. Né? E aí você olha assim, o limite já está aprovado, já está ali liberado. Meu Deus! E lá ainda você pode, de repente, ainda fazer uma simulação, ainda pode ajeitar, configurar para aumentar o limite. E passa, na maioria das vezes, que coisa fantástica isso. Pois bem, qual o nome disso? É a boa nova do mercado. Compre mais, usa. São parcelas e prestações, todas cabem no seu bolso, são pequenas, fáceis de serem administradas. Você vai ver nessa noite que não é assim.
Então essa é a lógica, seja do cheque especial, seja do cartão de crédito, que são os campeões do desastre das dívidas para os brasileiros. Além disso, os empréstimos, né, que também é uma festa, é uma febre, né? Meu Deus, parece que literalmente dinheiro dá em árvore. Se a gente passa, a gente vê o tanto de empréstimo possível, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, empréstimo disso, empréstimo para aposentado, para pensionista, empréstimo para viúva, empréstimo para... Não importa, não precisa nem fazer consulta ao CPF, não importa, se está quebrado, lascado, arrebentado, venha, porque é um empréstimo oficial. E não é agiotagem. Ninguém vai matar o seu filho. A gente só vai acabar com a sua alma. Mas ninguém vai botar uma arma na cabeça e dizer assim, pague, senão eu te mato porque eu sou um agiota. Então é oficializado, né? Coisa maravilhosa, não é? Então não precisa ligar para os colombianos, não precisa ligar para os venezuelanos, não precisa ligar para os caras, não precisa ligar para os bolivianos, não precisa ligar para ninguém. Pastor, tem alguma coisa contra essas nações? Não, estou dando alguns exemplos que às vezes acaba sendo a maneira que alguns estrangeiros acabam entrando e tentando de algum modo sobreviver numa nação desafiadora como a nossa. E às vezes acabam fazendo esse tipo de coisa, se ligando a essa realidade, né? De vai para um lado, para outra cidade, botando dinheiro na mão de pessoa, para depois ficar ali cobrando, né? Cobrando, tudo com muito amor e carinho. Oh, pague, por favor, né? Por gentileza. Sabe como é que funciona esse agiotagem? Se você não sabe, melhor nem saber, né? Não está perdendo nada com isso, até porque isso é ilegal. Ok? Mas o que eu estou falando aqui são coisas legais, empréstimo mesmo, tá bom? Empréstimo oficializado, aquele que cai na conta, desconto no lerite. Olha que maravilha, desconto no lerite, olha que fácil. Não precisa nem se preocupar. O cara está lá, 3 mil reais, ganha, né? Mas chega o saldo 1.100. Meu Deus, o que está acontecendo? Vai olhar, além dos descontos oficiais, INSS e tudo mais, né? Vale isso, vale aquilo. Ele vai perceber que tem lá... Às vezes 1, 2, 3, impressionante a capacidade que as pessoas têm de fazerem empréstimos. E tem os financiamentos, financiamento para quase tudo, né? Mas os maiores e os mais recorridos são justamente para imóvel e para automóveis, né? Carros, motos, algo assim. Então, esses são os vilões, né? São os grandes algozes da economia, das nossas vidas, que a gente precisa olhar com muita atenção para essas realidades aqui, com muita atenção, e procurar evitar ao extremo essas 4 realidades, essas 4 grandezas que eu acabei de mencionar para você. Pode passar o próximo, por gentileza? E quando a gente vai para esse tema, deixa eu ver aqui, depois dos grandes vilões, entenda a sua dívida. Acho que pulou um. Tem o entenda a sua dívida. Isso, obrigado. Então, aqui no Entenda a Sua Dívida, a gente vai perceber que tem uma informação aqui em relação ao cartão. Eu quero usar o cartão como um exemplo para que você possa compreender melhor. Então, olha só, isso aqui também é oficial, você pode dar um Google e descobrir isso, né? Até novembro do ano passado, o juros rotativo do cartão de crédito estava em torno de 400, pasmem, isso é realidade, tá? Não é brincadeira. O juros rotativo do cartão de crédito, ok, estava em torno de 431,60% ao ano. Uau! Qual é a fonte disso, pastor? A sua cabeça? Não, Banco Central. Ok, o Banco Central, o BC ali, tá? Então, assim, até novembro do ano passado era assim. Aí o Brasil agora mudou. O governo resolveu dar uma intrometida, porque não se intrometia em nada. O Brasil era uma terra de ninguém nesse sentido. Os bancos poderiam cobrar o que quisessem, as financiadoras poderiam cobrar o que quisessem, era uma festa. Então agora baixaram a regra. Olha, uma regra boa, hein? Olha que regra legal. Uma baita regra. Olha que coisa abençoada. Agora a regra é, não pode passar de 100%. Não pode passar de 100%. É muita coisa. 100%. Você consegue entender o que é 100% de algo? Você consegue entender o que é 100% de algo? O Wesley está aqui. 100% do Wesley é o Wesley, certo? Então vira 2 Wesley. Essa é a lógica. Num ano. Não, é isso? Essa é a lógica. É uma lógica tranquila agora. Ficou bom, né? Agora dá para a gente fazer dívida. Só 100% ao ano. Vamos para cima. Vamos avançar.
Vamos entender essa questão dos juros, então. Entenda o que é isso. Juros, o que é isso? Pode passar, Adriano, por gentileza. Juros, o que é isso? Então, uma pergunta importante é, você já deve ter ouvido, talvez, em algum momento, mas eu sei que a maioria nunca ouviu falar sobre isso. Só ouve falar, mas não sabe exatamente o que é. Tem coisa que é assim, né? A gente só ouve falar, mas não sei o que é. Já ouviu falar de juros compostos? Já ouviu falar? Alguns sim. Algumas pessoas estão ligadas aí a matemática, contabilidade. Aí é mais fácil, porque isso tudo se trata de um tema da matemática, que é a matemática financeira. Então, se você não ouviu falar, você não é culpado, não. Eu vou dizer assim que 80% dos brasileiros que estão endividados, né? 76% possivelmente, ou um pouco mais, nem sabem do que isso significa. É um dos temas mais desconhecidos em relação a isso. E por que é tão importante saber sobre isso? Porque o desconhecimento é justamente a principal fonte de renda do credor. Porque o credor sabe disso perfeitamente. Para ele é ótimo. Pastor, me explica esse juros compostos, ele pode ser bem bom para alguém? Sim. Sabe qual é a bênção do investimento? A bênção do investimento é o juros composto. E sabe qual é a maldição da dívida? A maldição da dívida é o juros composto. Então, o juros composto ele é a coisa mais maravilhosa do mundo para quem investe, porque é juros sobre juros, e ele é a coisa mais terrível do mundo para quem deve, porque ele é juros sobre juros. Deu para entender? Então é isso, pastor, me explica, porque agora eu vou entender. O senhor está aí, está ministrando, vamos para cima. O que é esse tal de juros composto? O Adriano vai nos ajudar passando o slide para nós. Por favor, Adriano. Então, antes desse, acho que está pulando, talvez quando toca vai 2. Então, antes desse tem um que diz assim, juros, juros simples, juros compostos. Esse aí. Beleza. Então, o que é juros? Juros, né? Eu sei que eu estou chovendo no molhado para algumas pessoas aqui, que já são peritos no assunto, mas para outros não são, né? Então, juros o que é? É a remuneração do credor. É mais ou menos assim, eu sou um credor, eu tenho dinheiro. E tem uma pessoa que ela não tem dinheiro. Ela vem para mim, ela vem até a mim e pede assim, eu preciso de dinheiro, você pode me emprestar dinheiro? Aí eu falo, ok, eu posso te emprestar dinheiro, mas eu preciso ser remunerado por esse empréstimo. Isso é os juros. Eu preciso de alguma coisa para poder te emprestar. Traduzindo isso, eu vou te emprestar 1.000, eu não quero de volta 1.000. Eu vou te emprestar 1.000. Aí eu pergunto para ele, quanto tempo você vai me pagar? Aí ele fala, em 3 anos eu te pago. Em 3 anos eu te pago. Beleza, tranquilo, gostei disso. Então vamos fazer um contrato aqui. Eu na condição de credor, você na condição de devedor. Então a partir de agora, eu sou o emprestador e você é o que pega emprestado. Beleza? Então, vamos celebrar um acordo. Vou fazer, você é meu amigo. Não vou fazer sacanagem com você. Fazer, sei lá, 2% tá bom para você? Aí ele fala, 2%, meu Deus, não, 2, só 2? Maravilha! Quanto mesmo? Aí eu falo, 2%. 2%. Nossa, que maravilhoso. Aí eu falo, eu sou muito bonzinho. Eu falo, não. Você é meu parça, você é... que é isso, 2 é muito. 1% não está bom para você? Meu Deus, aleluia! Oh, Senhor! 1% é crente, isso aí é crente pentecostal, certamente. Isso é homem de Deus, emprestar a 1%. O que eu não falei? Eu não falei qual é o tipo dos juros. E quando eu não falo, vai ser a lógica do mercado, tá? Quando eu não falo qual é o tipo dos juros, entenda que ele é composto. Ninguém me disse isso antes. Porque a lógica dele é, 1% é muito pouco. 1%. Isso aí é fácil de pagar. É a lógica. Porque na cabeça, às vezes, dessa criatura aqui, que não teve educação financeira nenhuma, ele está pensando em 1%, mais 1%, mais 1%, mais 1%. Então ele pensa assim, quanto que eu precisava mesmo dele, empréstimo? 3.000. 1%? 1% de 3.000? 1% de 3.000? 10% de 3.000 é quanto? 10%. 300. 1%? 30. É isso?
É pouco, né? Então, eu pago 30, e mais 30, e mais 30, e mais 30. E a lógica é, eu sempre pago 30. Que juros é esse que eu acabei de falar para você? Esse é o simples. Esse não é o composto. Mas qual a diferença, pastor? Simples, é simples. Ó. O juros simples é simples. Eu peguei um valor quebrado, é meio ruim de calcular, né? Vamos pensar outro valor, vai? Vamos pensar de maneira assim, bem básica, tá? R$100, vai, R$100, 1%. Então, 1% de R$100, para ficar bem fácil, para todo mundo entender. Então, um mês com a dívida, 101. 2 meses com a dívida, 102. 3 meses com a dívida, 103. Não é? E os juros compostos? 1 mês com a dívida, 101. 2 meses com a dívida? Aí eu não sei, pastor. Aí que está a questão. Eu não pego o valor principal do início. Eu pego o valor principal corrigido, atualizado, da dívida que está. Aí já começou a ficar... Agora não gostei. Esse é o detalhe. Quando eu pego o valor de R$100 e 1%, assim, talvez você fale, não, mas ainda é muito pouco. Sim, mas quando você pega R$100 mil, a coisa faz uma diferença gritante. E nisso consiste a grande diferença entre um simples e um composto. Essa é a lógica do endividamento que acontece dos juros compostos. No cartão de crédito, ele começa igual ao simples. E aí daqui a pouco ele faz isso aqui, ó. E vai ao céu o limite. O céu é o limite. Porque ele é todo configurado em função de juros compostos. Então, só para ver se eu entendi, pastora. A grande sacada é, os juros simples, a referência é sempre a mesma. Qual a referência? O valor que eu peguei. Qual o valor que eu peguei? R$100. Qual o valor que eu peguei? 3 mil. A referência é sempre o valor que eu peguei. E os juros compostos? Não. A diferença é sempre o valor atualizado daquele mês. Então você vai projetando isso, você vai ter uma diferença significativa. Então, para efeito de explicação, o juros simples é o quê? Ele cresce de maneira linear sobre o principal. O que é o principal? É o valor contratado, o valor do negócio, o valor da dívida inicial. E o que é o juros composto? Ele é exponencial. E ele incide sempre em cima do último valor. Ele é corrigido. Para ficar mais fácil você visualizar isso, o slide agora, aquele que você tinha passado antes, Adriano, vai nos ajudar a compreender isso tudo. Esse aí, ó, é um exemplo para que você possa entender. Então, aqui nós temos juros simples e juros compostos. Sendo que o principal é a faixa que está em vermelho, sendo que o laranja é o que está o juros simples e o que é o amarelo é o juros composto. Então, perceba, valor no principal. No principal, está ali, ó, R$1.000. Essa é a lógica, né? Então, nós temos aqui a evolução dos juros simples e compostos durante 20 meses, numa taxa de 10% ao mês. Essa é a lógica. Então, nós temos uma taxa de 10% ao mês, e aí a gente consegue calcular isso. Então, se eu tenho R$1.000 no primeiro mês, eu peguei emprestado R$1.000, e a taxa é de 10% ao mês. Qual é 10% de 1.000? 100. Então, eu tenho agora uma dívida de 1.100, ok? Essa é a lógica. Sempre vai ser o que no juros simples? Vai ser o 100 nessa história. Porque ele está sempre sendo a referência do principal. Então, de 100 em 100 vai crescendo, obviamente, vai ficando algo grande. Grande mesmo, pastor? Sim. O que a gente não percebe, porque a gente acha que o juros simples é uma coisa mais linda do mundo, mas ainda assim ele também se torna grande. Perceba, em 20 meses... Olha onde o gráfico nos mostra que chega. Ali é a linha do tempo, né? Ali é na parte de baixo. 0, 1, 2, 3, até 20 meses. Ali é o valor. Então nós temos uma projeção aqui. O juros simples vai fazer com que triplique em 20 meses uma dívida inicial. Aí você fala, meu Deus, misericórdia, que você não viu o juros composto ainda. Se o simples triplica, o que acontece com o composto? Dá uma olhada lá. 6 para mais vezes mais. Tem noção do que é isso, irmão? É a ideia assim, ó, se é um carro que eu devo, ao final eu estou devendo 6. Não, mas se for simples ficar bom para mim, sim, aí só deve 3.
Meu Deus, pastor, a matemática quebra a gente, né? Quebra? Não é matemática. É contrair a dívida. Principalmente desconhecendo isso. Porque isso aqui é uma maneira da gente poder perceber o rombo. Vamos para mais um slide. Então aqui, para ficar mais fácil, né? Eu sei que algumas pessoas aí têm uma fixação por matemática e gostam muito de fórmulas, né? Então vamos uma fórmula simples, né? Olha só que fórmula simples que você tem aqui na frente, né? Então aqui, ó, só para você perceber, parece muito complicado quando a gente coloca em fórmula para alguns gostam, outros não, mas só para explicar o que é o juros simples e o juros composto. Então, vamos ao exemplo, nós temos o quê? Ó? No juros simples, o valor devido referente ao empréstimo ao final dos 12 meses é calculado da seguinte forma. Então nós temos aqui o VT. O que é o VT? Vale transporte? Não, VT é valor total. Então nós temos valor total, que eu quero saber o valor total. Qual que é o valor total no juros simples e qual que é o valor total no juros composto? No juros simples, aqui qual que é o cálculo? Aqui eu estou pegando uma referência de 10 mil reais para os dois. 10 mil reais de empréstimo. 10 mil reais para a gente poder calcular o simples e o juros composto. Só para você ver, vai dar uma diferença pequena, certo? Não vai dar uma diferença muito grande, mas você já percebeu que a longo prazo a coisa fica exorbitante, tá? Então tudo vai depender do tempo. O tempo também acaba sendo um critério importante. E aqui que está a máxima, né? Então nós temos o quê? Nós temos ali que o VT é igual a VI, que VI é o valor inicial. O que é o valor inicial? O valor contratado. O valor da dívida. Qual é? 10 mil. Beleza. É o principal que eu falei antes. Beleza. Como que eu sei o valor depois de 12 meses? Eu sei que você é um matemático de plantão, você sabe que você pega 10 mil. Está simples de entender isso, né? Dá para fazer um cálculo de cabeça. 10 mil. E eu tenho um percentual de quanto ali? Eu tenho um percentual de 10%. Então, 10% a cada mês, levando em consideração que um ano tem 12 meses, logo, fica fácil de saber, né? Então, se eu tenho ali 10 mil reais, 10%, eu tenho 100 por mês. Se eu tenho 100 por mês e multiplico por 12, eu tenho então 1.200. 1.200 mais os 10 mil, 11.200. De cabeça é fácil, mas a fórmula é essa, para os matemáticos que gostam de fórmulas, né? Então, qual que é a fórmula? Valor inicial, 10 mil mais, aí abre o parênteses para você poder entender isso. O que é esse parênteses? Ali você coloca o valor inicial, que é os 10 mil, você vai multiplicar pelo percentual dos juros. Esquece aquela lógica do 10%. Coloca 10 por 100. Quando você coloca 10 por 100, esquece a fração, vai para o decimal para ficar mais fácil. Aí que vem em casas decimais ali, que é 0,01. 0,01 é igual a 10%. Beleza? Então nós temos ali os 10%. Eu falei 10%, mas juros de 1%. Porque eu estou enlouquecendo, é o 1%. 10 mil, é 1%, estou falando 10 todo o tempo, você não me corrigiu até agora. Vamos lá, é juros de 1% ao mês, né? Então nós temos ali 10 mil, ali eu tenho 0,01, agora sim, né? 0,01, e eu multiplico pelo tempo, em meses, ok? Em meses. Então, 10 mil multiplicado por 0,01 e multiplicado por 12, que é a quantidade de meses, vai dar aquele valor de 1.200. 1.200 mais 10 mil, chegamos aos 11.200. Essa é a fórmula do simples. E o composto? O composto é um pouquinho mais complexo, porque envolve potência. Aí é um negócio mais complexo. E possivelmente a gente vai ter que usar uma calculadora científica, ou então você pega o seu iPhone, vira ele e vira uma calculadora científica e você consegue fazer esse cálculo. Então, caso você tenha iPhone. Se não tiver, eu acredito que no Android também tenha alguma maneira de você conseguir colocar em potência. Então, o que é o juros composto? No juros composto, o valor devido ao final dos 12 meses, calculado da seguinte forma. Então, nós temos aqui valor total. Isso aqui é só para você compreender um pouquinho do mercado que ninguém nunca explica. O vendedor simplesmente apresenta para você, você olha o final e fala, está dentro do meu bolso, e entra e nem sabe o que está pagando. Então, esse é o cálculo que os caras fazem, para poder jogar o cálculo composto, dos juros compostos para você. Então, o que nós temos aqui? O valor total é igual ao valor inicial, vezes, aí tem uma fórmula meio estranha ali, que é 1, essa é a variante ali, 1 mais, aí nós temos o J ali, que é a taxa de juros. Tá? E ela
Esse valor, você precisa levar a potência do número de tempo, da quantidade de tempo, no caso em meses, né? Então, 12 meses. Então, o que dá aquele cálculo bem estranho ali? Ali está o 1 mais 0,01, que é igual a 1,01. Aí você vai ter, se for em potência 2, você vai ter que multiplicar ele por ele. Se for em potência 3, né? Se você quer ao quadrado, é 2 vezes. Se você quer 3, 4, aí talvez você vai ter que usar a calculadora aí, para ficar mais fácil. Aqui no caso são 12. Então não tem como ficar 1,01 vezes 1,01 vezes 1. Então, se você tiver um x, y em cima aí na sua calculadora, fica mais fácil. Você coloca esse valor e potência 12. Vai chegar aquele valor lá, ó. 1,126865. Esse mais 10 mil dá os 11.268,25. Você fala, não, mas está bem próximo ali. Sim, porque são 12 meses na história. Mas essa lógica, quando você vai para carro, quando você vai para casa, quando você vai para coisas maiores, que são lá 30 meses, 40 meses, acaba entrando num gráfico como esse que você viu antes, né? Ele vai crescendo cada vez mais, de maneira exponencial, com o passar dos dias. Pode passar o próximo slide para nós? Para você pensar isso um pouquinho melhor, olha só. Aqui fica mais claro. Em termos do tempo. Agora, a lógica é juros de 5% ao mês, tá? 5% ao mês, num período de 3 anos. Só 3 aninhos, tá? 3 anos, temos aqui 36 meses, então pensa comigo. Pegando aquela fórmula lá, analisando ela. Então, 10 mil, beleza? 10 mil reais. Olha a diferença. Então, vamos para ficar mais claro. É como se agora o cara chegasse para mim e falasse, me empresta 10 mil? E eu falo, claro que sim, não tem problema, meu irmão. Eu vou te emprestar e você vai me pagando. Eu vou cobrar só um juros de 5% ao mês. Então, o que vai acontecer com esse camarada ao final dos dias? Em 36 meses depois, ok? 3 anos depois, qual é o valor da dívida que ele vai ter? Se eu falei para ele assim, é juros simples, porque você é simples, sou um cara simples, eu vou fazer juros simples a você. Tá? Nessa simplicidade, os 10 mil viraram quanto? 27.500. Tá? Isso na potência 35. Se você quiser ser muito preciso naquele cálculo, você já registrou, está fazendo aí matemática, que você é, então você tem que colocar potência 35 para poder dar esse 36º mês aí. Tá? Para ser bem preciso. Ah, pastor, já entendi que ninguém fala juros simples. É verdade, você já entendeu mesmo. E quando não fala, qual que é a regra que vale? É composto. E se é composto, o que acontece com você? Olha o tamanho da bronca. 3 aninhos só, irmão. 3 aninhos só. Aí você fala, não é possível que alguém autorize um trem desse. Ele autorizou. Claro que depois ele vai, não, vou meter o pau, isso é abusivo, juros abusivos. Aí vai para o pau, aí vai, você sabe disso. Mas isso aí vai caducar. Aí vai. Aí tem todo argumento lá de lá. Mas se esse cara aqui consegue ter bons argumentos a nível judicial, jurídico, a coisa pode ficar bem feia. E o comprometimento pode ficar de maneira assim irreparável. Irreparável. A gente está falando de 10 mil reais, irmão. Porque você sabe, assim como eu, que 10 mil reais não dá para fazer assim. Nossa! Resolver a vida com 10 mil. Infelizmente, não. É um valor bom? É um valor bom. Mas dificilmente resolve alguma coisa na vida de alguém. Então, 10 mil não é o melhor parâmetro. Eu só estou usando aqui para não assustar. É esse que eu peguei para você poder entender como é. E eu peguei 3 aninhos, que é uma dívida assim de 3 aninhos. 3 aninhos, a gente vai viver uns 70, uns 80, uns 90. 3 aninhos de vida, não tem problema, né? Eu pego 10 mil hoje, no final eu pago quase 60 mil em 3 meses, 55 e lá vai. Você tem noção, irmão, do que é a bronca? Aí é 5 vezes mais o valor inicial. Você está entendendo isso? Isso te assusta um pouquinho ou não? Alguém em algum momento já mostrou esse tipo de coisa para você? Talvez sim, talvez você já teve um bom professor de matemática financeira, já mostrou. Mas eu acredito que muitos de vocês nunca viram isso de fato. E às vezes, a gente até vê de maneira rápida, assim, uma papelada, na penúltima folha tem um quadradinho assim, um quadro mínimo assim, os números são desse tamanho,
E aí alguém nos presta assim, ó, só assina, rubricar aqui e assina aqui, ó, rubricar aqui. Nossa, casa própria, carro, Você está entendendo o tamanho do negócio, né? Porque na hora de sair com o bem, parabéns pela sua aquisição. Ele tá... 6 vezes mais você vai pagar, retardado, idiota. Ninguém faz isso. Ele está aqui, parabéns pelo seu... Sempre que precisar, estamos aqui para melhor servi-lo. Conte conosco. Meu Deus. Se explicar, você fala, não, está amarrado. Nossa, pastor, você vai falar assim, é a loja do mercado. Eu sei que é a loja do mercado, mas eu quero que você seja livre de dívida. Tá bom, pastor, eu vou avançar, vamos para frente. O que a Bíblia ensina em relação a isso? Vamos lá, pode passar o slide. Vamos a alguns versículos que são base em relação ao tema. Romanos capítulo 13, versículo 8, é um versículo bombástico, que diz assim, ó, a ninguém... Isso aqui é princípio bíblico, não é o pastor Wesley, não é a fonte church, não é nada de igreja. Isso aqui é a palavra de Deus, tá? Romanos capítulo 13, versículo 8. Está dizendo assim, que para a nossa vida vale isso, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Já é. Está entendendo? A ninguém. Mas eu posso ter dívida? Sim. Você pode ficar na dívida do amor. A não ser o amor, diz o versículo. Então, entenda. Na perspectiva de Deus, os seus filhos, crentes, não lidam com essa temática toda. Talvez eles possam até se beneficiar dessa temática toda, mas não se tornarem escravos dessa temática toda. Em outras palavras, Deus nos coloca princípios bíblicos para que a gente possa aprender a não ser dominado, escravizado por dívidas. Por isso que Ele coloca que nosso padrão de vida é viver uma vida livre de dívidas. Está devendo para quem? Ninguém. Quantos você deve? Nenhuma pessoa. Esse é o padrão bíblico. Bíblico, ok? Olha o que diz Provérbios, versículo 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Isso sempre desde o começo da história, depois do pecado, foi assim. Mas olha o que complementa o versículo. E o que toma emprestado, que eu exemplifiquei aqui antes, o que toma emprestado é servo, dependendo da linguagem, a palavra diz escravo do que empresta. Então, vamos mudar os nomes. Credor, e aqui é devedor. Biblicamente, qual é o nome que se dá? Esse aqui é escravo, e o nome desse aqui é senhor. Porque agora, ele está escravo nas minhas mãos. Ele vai viver uma vida como um servo tem que viver. E essa minha a servidão dele vai entrar até nos sonhos dele. Eu vou arrancar tudo, porque ele me pertence. Olha a temática, é forte, né? Eu sei que é forte, mas é isso. É isso. A base é essa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, fala a respeito da nossa realidade. Diz assim, ó, por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Ou seja, nós fomos comprados de modo a não nos tornarmos escravos. O que nos comprou? O sangue de Jesus. Para quê? Para que a gente não mais se torne escravo de ninguém. Está entendendo? Então, quisera eu, é que eu não sou Ibope, não sou IBGE, não sou nada dessas coisas, eu nem vou fazer isso, né, com vocês, claro que não. Mas eu presumo que essa realidade não seja nossa, porque 76% dos brasileiros estão endividados, não pode ser isso entre o povo de Deus. Talvez só aqueles que acabaram de chegar na igreja, acabaram de conhecer Jesus, mas crente já de velho tempo, muito tempo com o Senhor, não pode, por quê? Porque esses princípios têm que estar encalacrados, completamente, revelações poderosas dentro, de eu não vou viver em função de dívida, não vou viver como escravo. Pelo amor de Deus, pastor, me ajuda, porque infelizmente estou vivendo isso. Então vamos avançar. Veja só, outras bases bíblicas, outras passagens bíblicas que falam a respeito do tema. Como é que a Bíblia trata a dívida? A Bíblia trata a dívida como maldição. A Bíblia trata a dívida como sendo maldição. Tem uma passagem bíblica de Deuteronômio capítulo 28 que fala de bênçãos e maldições, lembra?
Mas antes de falar de bênçãos e maldições, lá em Deuteronômio capítulo 28, fala de quê? Fala de obediência e desobediência. E o que diz lá basicamente? Que quem obedece, as bênçãos vão correr atrás dele. Quem obedece vai ser surpreendido pelas bênçãos de Deus, correndo, batendo, encontrando e jogando no chão e falando: você é meu. Vai ser abençoado de tudo que é lado, porque é obediente aos princípios. E os desobedientes aos princípios, o que tem como resultado e pagamento? Maldição. Veja bem, alguns versículos bíblicos que falam um pouquinho sobre isso. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. É a lógica que Deus mencionou. Você vai ter para poder, seja emprestar, aqui o texto menciona, ou até mesmo dar e abençoar, sem ter nada em troca. Sem absolutamente nada de dívida envolvida. Pode ser, por quê? Porque a bênção de Deus vai se manifestar na sua vida para isso acontecer. Por causa do quê? Por causa de ser obediente. Olha o versículo 28 que diz ali, ou melhor, o versículo 43 e 44 do capítulo 28 que diz assim, ó, no contexto de Israel, né? O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais, e tu mais e mais descerás. Por quê? Ele te emprestará, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Qual é a realidade desses versículos aqui de 43 e 44? Para os desobedientes. Ou seja, Deus está dizendo, quem desobedece vai ter justamente o contrário do obediente. O obediente vai ter as bênçãos perseguindo. E o desobediente vai ter o que perseguindo? As maldições. Na forma de quê? Na forma de implacáveis credores dizendo, pague, pague, pague. É um tormento contínuo. Esse tormento de todo dia, bate na porta, é campainha, é telefone que toca, qual o tema, o que querem comigo? Paga isso, paga aquilo, paga isso, é o tormento ali. Quem que está fazendo isso? O estrangeiro aqui no caso, ó. Porque Deus inverteu o jogo por causa da desobediência do seu povo. Então agora, ao invés desse povo de Deus ser cabeça, se torna cauda. E quem é cabeça sobre o povo de Deus? Justamente aqueles que não são do Senhor. Olha que coisa terrível. Então a gente precisa aprender a respeito desse tema. Vamos para mais um slide. Existe alguma dívida que pode ser admitida em nossa vida, pastor? Tem dívida que pode existir? Existem alguns princípios que podem nos fazer pensar que sim. Não vou exagerar dizendo assim, nenhuma dívida nunca pode ser feita pelo povo de Deus. Existem algumas dívidas que fazem sentido. Vamos a elas. Alguns critérios para a dívida ser admitida em nosso meio, por exemplo. Uma delas, o item negociado é um bem com potencial de se valorizar e produzir renda. Isso é interessante. Eu posso pensar isso no sentido de um negócio. Então, dívida para um negócio, ele tem potencial de me trazer renda? Tem. Então, passa nesse crivo. Pode ser uma casa, pastor? Vamos pensar numa casa. O financiamento é tanto, os juros é tanto. Mas vamos pensar, a casa ela valoriza com o passar dos anos? Tem um potencial de valorização? Dependendo do lugar ainda mais, né? Muita coisa pode acontecer e ela pode se valorizar. Quem tem casa aí há uns 10 anos atrás no valor, se vender hoje, uau, meu Deus, é melhor que muitos outros tipos de investimento. Então, às vezes, é justo. Passa nesse crivo. Passa nesse crivo. Mas o carro, pode ser, pastor? Eu posso ter renda com esse carro? Posso. Então muda de figura. Esse carro, ele vai de algum modo ele faz parte do meu negócio. Talvez não de maneira direta, não sou motorista de aplicativo, por exemplo, mas o meu carro está associado ao meu negócio para a renda continuar entrando. Então passa no primeiro crivo. Não é, ele é só depreciativo. Então é perigoso. Eu nunca vou ter carro então, pastor? Pode ter. O que você faz? Ao invés de você dar para o banco, dê para você mesmo, num investimento. Mas quando eu vou ter o carro? Quando no seu investimento você tiver a condição exata de poder comprar o carro que você tanto quer. Mas eu não vou poder comprar Lamborghini? Não, Lamborghini não vai conseguir. Mas você vai comprar um carro com 4 rodas, motor, vai andar, vai ter porta, né? Vai poder dirigir. Nossa, pastor, que triste a vida. Irmãos, é mais fácil andar, depois desse tempo, com um carro quitado,
que você não tem que se preocupar nesse aspecto, ok? Do que, na verdade, ficar todo esse tempo dentro daquele juros composto que eu acabei de mencionar para você, sem conseguir sair nunca dele, desesperado. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então, o pastor está querendo dizer que, então, às vezes é melhor esperar. Para quê? Esperar por quê? Para poder comprar à vista. Porque quem compra à vista tem chance de negociação, tem poder de barganha, tem tantas outras coisas mais. Ah, mas eu não consigo isso lá no carro 0 quilômetro. Às vezes consegue alguma coisa no 0 quilômetro também. Ah, mas eu posso conseguir? Às vezes você consegue coisas preciosíssimas, de seminovos maravilhosos, de gente que está desesperada. Aí você vai encontrar os caras desesperados, que viraram cauda no processo, deixaram de ser cabeça há algum tempo. Eram cabeça uns aninhos atrás, mas viraram cauda dos outros. Aí você chega, eu estou aqui, eu tenho com dinheiro. Aí a coisa muda. Numa época que ninguém tem dinheiro, você tem, aquele carro que era um valor pode sair bem abaixo daquilo que você imaginou. Aí você vai falar assim, valeu a pena aquela dica. Não entrei, porque eu achei que era necessidade absurda ter um carro. Irmão, talvez você não precisa ter um carro. Você pode se utilizar de outras possibilidades atuais, que às vezes pode ser mais conveniente para você. Não, pastor, não pode. Irmão, só para um pouquinho pensar. Quem tem carro, e carro um pouco mais caro, que isso não é uma chiqueza para ninguém, um luxo para ninguém. Por quê? Porque hoje os carros atuais, populares, já estão aí beirando 100 mil. Então você pega uns 100 mil reais de um carro seminovo, pagando 4% de IPVA em São Paulo, a cada ano, então você já vai começando a rever os conceitos, não é mesmo? Mas só paga IPVA, tá bom, pastor? Não, aí você vai ter que pagar licenciamento, aí você tem que pagar seguro, porque pode roubar o teu carro. Meu Deus, pastor, mas se o carro for muito visado? Pois bem, você não quer um carro bom? É avisado, os carros ruins ninguém quer roubar, nem ladrão quer. Carro bom, aí eles querem. Aí o que acontece? Sobe. E eu sou novo, pastor, eu já não sou tão velho, eu sou novo. Sobe mais. Eu sou homem, não sou mulher, sobe mais. Um monte de coisa. Nossa, pastor, pensando bem, nem sei se vale a pena ter a carro. Pois é, você reclama de 20, 30, 40 reais, às vezes de Uber, táxi 99, mas você não tem que pagar uma série de impostos. E vai abastece o carro para você ver. Meu Deus, estou quase convencendo a vender o meu carro. Se a dívida está te apertando tanto, talvez seja uma boa indicação. Meu Deus, pastor, nunca ninguém me falou um trem desse. Você está querendo que eu regrida na vida? Não, eu quero que você prospere. Só que a lógica que o mundo nos ofertou é que a gente tem que ter tudo e mais um pouco do melhor. E é por ter esse tudo e mais um pouco do melhor que muitas famílias estão endividadas. Porque o padrão de vida delas não dá conta em função daquilo que elas recebem. Consegue entender isso? Então, aqui estão alguns princípios poderosos para você entender. O outro é, o valor do item equipara-se à quantia financiada para comprá-lo ou financiá-lo. Ou seja, o valor do produto, ele se equipara à quantia financiada para comprá-lo ou financiá-lo. Ou seja, essa lógica, esse cálculo, ele se equipara. Se ele for muito desproporcional, não vale a pena. Vamos avançar por causa do tempo. A dívida não é tão grande, seu pagamento não sobrecarrega o orçamento mensal. Então, assim, a dívida em si, da maneira como foi feita a dívida, né? Você viu ali, 3 anos é uma coisa, 5 anos é outra, 10 anos é outra, e assim vai. Vamos imaginar, é uma dívida, sim, ela é exponencial, sim, ela tem aquele cálculo que eu falei dos juros compostos, sim, beleza. Mas, ainda assim, ela não sobrecarrega ao extremo no seu orçamento, ela não pesa no seu orçamento mensal, e aí você vai ter que aprender a fazer um orçamento mensal. Aí você vai precisar saber lidar às claras com a sua realidade financeira, para poder saber se dá ou não dá. Caso contrário, você pode achar que dá, e lá ali na frente você vai descobrir, não deu. E aí você vai receber uma pessoa na porta, que é um oficial, dizendo assim, me entrega o carro, me entrega a moto, me entrega isso, e já era. E aí, para tirar, meu amigo, é muito mais caro, porque aí você vai ter que quitar o negócio. Então, antes de entrar, tem que ver se bate. Esses 3 itens aqui nos ajudam a saber se é possível, de fato, com um crente em Cristo Jesus, fazer uma dívida, contrair uma dívida, financiamento que seja, um empréstimo que seja, alguma coisa nesse sentido. Sim. Essas são as ressalvas possíveis. Pode passar o próximo slide? Então, agora eu vou ser bem rápido aqui, por causa que o tempo está bem contra nós. Já são que hora? 9h20. Mas vamos avançar aqui. Como se livrar das dívidas? Acho que essa questão é mais importante dentre todas.
rumo a esse dia D, vamos chamar assim de dia D. O que é o dia D aqui? É o dia sem dívida, o D de dívida, sem a dívida. O dia que a gente vai chegar e poder colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e dizer assim, sou livre, não sou mais escravo. Não tenho mais dívida. Se cumpriu na minha vida a palavra de Deus, eu não estou devendo nada a ninguém. A Bíblia fala, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, hoje se cumpre. Então até chegar nesse dia, para você isso pode acontecer de maneira sobrenatural, ou pode acontecer de maneira gradativa, lenta, mas com a fidelidade de Deus, fazendo milagres acontecer ao longo do percurso. Como que isso vai acontecer? Deus o sabe, mas a gente precisa montar um plano de ação em relação a isso. Vamos lá. Pode passar o próximo, por gentileza, Adriano. Então, primeira coisa, ore. Você conhece essa história bíblica aqui? Está em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o 7. A famosa história da viúva que estava com seus filhos a ponto de os credores virem e levá-los como escravo, porque ela não tinha condição de pagar. E naquele desespero, ela vai até o profeta Eliseu. E ela clama para o profeta Eliseu, ajuda. E o Eliseu fala o quê para ela? O que você tem? Pergunta importante, o que você tem? E ela fala assim, eu tenho só uma botija de azeite, eu vou fazer uma comida e vou morrer. Ele fala assim, então faz o seguinte, vai na vizinhança, bota os filhos a trabalhar, faz com que eles vão na vizinhança e peguem vasilhas vazias, o máximo que eles conseguirem. E aí o que eu faço? Ela perguntou, ele falou assim, você vai pegar esse azeite, essa botija, e você vai virar esse azeite lá na vasilha vazia. Só isso, só isso. Ela foi para casa, fechou a porta e obedeceu. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Aquele azeite daquela botija começou a encher 1, 2, 3, centenas de vasilhas que eram vazias, se tornaram vasilhas cheias, e agora o profeta falou para ela o quê? Falou assim, agora você pega esse valor, esse azeite, vende tudo isso. Ela vendeu esses azeites tudo. E com esse valor, você paga a sua dívida. Olha que coisa poderosa. Pastor, o que ela fez na verdade? Ela apelou ao sobrenatural. Ela orou. Ela buscou o Senhor, uma direção de Deus. Deus pode dar uma direção específica e fazer com que num ato tudo mude? Pode. É o comum de acontecer isso? Não. Isso é sobrenatural, não é natural. Por que eu falo isso? Porque no caso da viúva foi imediato, mas normalmente esse processo de chegar no dia D sem dívida é lento, gradativo. E vai exigir uma fidelidade muito grande da sua parte. Por isso, é importante você entender que essa sua atitude, essa sua atuação, ela é vista pelo Senhor de maneira assim muito maravilhosa. E certamente Deus vai se encarregar de trazer boas surpresas ao longo do percurso. Para que você não desanime, para que você não perca a confiança de que você conseguirá sim sair dessa realidade. Então essa é a primeira coisa para você entender. Sem oração não dá. A mulher do imediato orou, mas você e eu, se precisarmos ser por um processo lento, a mesma coisa precisamos, oração. A oração serve para o imediato e também serve para o processo para com Deus. Segunda coisa importante, Adriano, por favor, estabeleça um orçamento por escrito. Estabeleça um orçamento por escrito. Por que eu tenho que escrever esse negócio, pastor? Porque isso aqui vai ser um freio poderoso para você. Muitas das realidades que você vive em termos de administração financeira não tem freios. E isso se provou pelas dívidas que você foi construindo ao longo desses dias, meses e anos. Então você viveu sem freios até então. Sabe por quê? Porque provavelmente você tem um pouco de dificuldade ou muita dificuldade de fazer isso. Um orçamento ali, mensal, por escrito, para você colocar exatamente tudo o que acontece financeiramente na sua vida, ou na sua casa, ou no seu negócio. Você precisa olhar de maneira realista, sem dó, sem dózinha alguma, do que de fato acontece na sua vida financeira. Então, o que vai ajudar isso? Você vai colocar um freio no quê? Nos gastos. Porque até o mês passado que você não fazia orçamento, você gastava livre, leve e solto, porque dava a impressão que se chegou no seu bolso, tem dinheiro. Já viu essa lógica? Qual o perigo de quem trabalha autônomo e quem trabalha com prestação de serviço? Sempre tem dinheiro no bolso. Toda hora está recebendo um pagamento. E dá uma sensação de que sempre tem. Aí quando vai pagar uma conta de verdade, ela fala, meu Deus, o que está acontecendo? Misericórdia, estava aqui o dinheiro, não sei onde que vai parar. É o quê? É um saquetel furado, sabe bolso furado? Hoje eu não estou com bolso furado, graças a Deus, mas às vezes eu estou. Eu ia fazer uma demonstração que não deu certo, estou com uma calça boa, às vezes eu estou com calça ruim. Mas hoje eu estou com calça boa. É um saquetel furado, ou seja, não estou com ela, mas às vezes você tem, sabe? Você bota no bolso, caiu a moeda, caiu a nota, cai tudo. Tem crente que está com
um saquinho do bolso furado, um saquetel furado. Por quê? Porque tem uma brecha ali, tem uma área de escape. Isso você só vai conseguir perceber quando você olhar para essa realidade. Como que a gente olha para ela? Fazendo um orçamento. Pode ser do seu jeitinho, não precisa ser aquela coisa mais bem elaborada e complexa do mundo. Tem gente que acha, só não fiz porque eu não peguei ainda a melhor planilha. Eu queria a planilha do milionário, eu queria a planilha do... Para com isso, irmão. É uma questão simples, é saber colocar assim, ó, de um lado tudo que entra e do outro lado tudo que sai. Simples assim. E bater essas grandezas. Nossa, só isso, pastor. Só isso, é só isso, irmão. Tudo que entra de um lado, tudo que sai do outro. Tudo que entra é entrada, receita, tudo que sai é o que está debitando ali, é o seu custo. Ok? São as dívidas do dia a dia. Para quê? Para fazer o quê, pastor? Para a gente poder analisar e começar a planejar o que vai acontecer. Senão a gente não consegue planejar nada. E dá sempre a sensação de, eu não consigo fazer nada. Eu estou desesperado. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Aí você pergunta, mas quando você deve? Não sei. Mas qual que é? Não sei. A pessoa não sabe. Ela sabe que está crítico, mas ela não sabe exatamente o quão crítico é. Ela não sabe. Ela chuta. Para o João é 10 mil. Para o Pedro é, eu acho que é 3. Aí tem também o mercado ali. Mercado é menos, é só R$700. Aí tem também... Já viu essa lógica de conversa de devedor? É triste. Não, é terrível. É terrível. A pessoa fica... Por quê? Porque ela não olha a realidade dos fatos. Então tem que olhar para você poder fazer uma análise e saber o que cortar. Porque a questão é, vamos ter que cortar. Vai precisar cortar. E muita coisa. Próximo, por gentileza, Adriano, vamos lá. Liste o total dos seus bens. Aqui é diferente do orçamento. O orçamento você vai colocar entradas e saídas. Aqui é o total dos seus bens. Meu Deus, pastor, eu não tenho nada para chamar de bem. Mas que eu chamo é meu bem, vem cá e olhe lá. Nem sei até quando também, porque hoje eu descobri que isso pode até me fazer o divórcio acontecer. Calma, meu querido, vamos com calma. É tudo que você tem. Tudo que você tem e que tem algum valor. Mas como assim, pastor? O celular? Não, o celular não, pastor. Tem valor? Tem, então vamos lá. Começa a listar. Tem uma mobília lá, tem um móvel lá. Eu tenho um jogo de prata que eu ganhei lá, eu nunca abri, desde o casamento. Vale alguma coisa? Parece que vale. Então, descubra quanto vale. Mas para que eu fazer isso, pastor? Para saber o quanto você tem, meu querido. Eu achei que era só casa, fazenda, boi, arroba, Bitcoin. Não, é isso também, pastor? Tudo. Talvez você até seja mais rico do que você imagina. Tem um monte de coisa. É sério, pastor, para que eu vou fazer isso? Você precisa fazer isso. Essa é a primeira coisa importante. Se você quer sair de dívida, é saber o que você tem. O que você tem para negociar, o que você tem para entrar na conversa, o que você tem, o que pode acontecer disso. Então, liste completamente tudo que de algum modo possa ser vendido. A finalidade é essa. Mas eu não vou vender minha casa, pastor, meu Deus, eu vou morar. Por que não? Pastor, não fala isso. Quanto vale a sua casa? Minha casa vale R$800 mil, pastor, é muita coisa. E você precisa de uma casa de R$800 mil para viver? Pastor, não fala assim comigo. Não, pastor. E se eu dissesse para você que se você conseguisse morar numa casa de 300 mil, você conseguiria morar? Acho que dá, pastor. E quanto vai te sobrar nesse negócio? Vai sobrar uns 500 mil. E 500 mil resolve? Nossa, pastor, ele resolve mesmo, hein? Eu nunca tinha pensado nesse negócio, pastor. Eu achei que... Nossa, nunca tinha pensado nesse negócio. Teu carro vale quanto? Meu carro vale 70 mil. Pô, legal, um precinho bom. Você consegue andar na rua de Indaiatuba com um carro de uns 40? Consigo, pastor. Então, se tem 30 mil aí, de bobeira. 30 mil já te ajudaria em alguma coisa? Acho que sim, pastor. Nunca tinha pensado nisso. Pois então, irmão, é isso. Porque você nunca botou no papel o que você tem. Então, quando eu coloco casa, carro, não se assuste aqui. Quando eu falei de faca e celular, você falou, não, beleza. Eu falei carro e casa, eu falei, meu Deus do céu. Mas é isso, é só para você pensar. Eu não estou tocando em nada seu, fica tranquilo. Você vai perceber. Você vai ver se é possível, se não é, se dá, se não é. Mas eu acho, na minha avaliação, que se eu estou desesperado, a água está aqui, a faca está aqui, eu tenho 800 mil aqui,
E se alguém me diz assim, dá para ter vida nesse lugar com 300 mil? Bora para esse lugar de 300 mil. Ah, pastor, mas é mais para lá do lado, mas bem assim, ó, nem no canto lá, bem assim, bem na esquina, lá entre a rodovia e lá. Dá, pastor, para viver? Dá, irmão. Eu não falei que você vai morrer lá. Eu não falei que seus filhos vão ser criados lá. Isso pode ser um estágio, um momento da sua vida. Ah, pastor, mas vai ter que baixar o padrão. Esse é o problema, irmão. Você se aventurou num padrão que não era seu. Talvez se você estivesse lá, talvez a coisa estaria avançando. Mas, como o pulo foi maior do que a realidade, talvez seja uma das razões pelas quais você não está conseguindo viver o que você pode viver. Consegue entender isso? Deu para entender, né? Então, bola para frente, Adriano. Quarto ponto, liste seus compromissos, ou seja, o que você deve. Esse aqui é vital, irmão. Saber com exatidão o que você deve. Porque, como está mencionado aqui, a maioria não tem noção exata do que deve. Não tem ideia exata do que está devendo. Isso vale para o cara da esquina, para o senhor da mercearia, isso vale para tudo, para o cara do gás, o fiado, tudo, o amigo que emprestou, o parente que emprestou, o inimigo que já virou, tudo, o que virou a cara, o que ainda abraça, o que vai deixar de abraçar amanhã, tudo está dentro aqui dessa história. O que tem CNPJ, o que é CPF, tudo, a organização, a receita, o imposto, tudo. É importante listar, porque a gente vai precisar ter um plano de ação em relação a isso. A gente vai ter que olhar para isso categoricamente. Não liste só isso. Liste também, se você souber isso, liste assim, ó. Exemplo, só para você entender. Listou lá, eu devo carro, sei lá, 70 mil. Aí coloca do lado os juros. A gente precisa olhar para essa questão dos juros. Porque a gente vai perceber uma coisa que a gente nunca olhou antes. Que os juros variam muito de um credor para o outro. E isso vai ser uma estratégia importante para a gente poder começar a sair dessa realidade de dívidas. Porque às vezes eu estou lidando com um credor que tem um juros extremamente pesado. E eu não estou percebendo que tem um outro credor que tem um juros baixo e um valor até mesmo às vezes baixo e possível de ser quitado. E eu fico convivendo com essa realidade por mais tempo, sendo que ela já poderia ter resolvido já alguns meses atrás. Então eu preciso olhar para isso. Só sei disso se eu der nome aos bois. Eu tenho que dar nome ao credor, seja o banco, o governo, o seu João, o seu Zezinho, não importa. E a taxa, em mês ou ano, não importa, para a gente poder saber e fazer comparações. Próximo. Estabeleça um programa de pagamento para cada credor. Aqui vai algumas dicas, tá? Não precisa ser exatamente isso, mas são dicas boas para que você possa começar a se livrar delas. Lembra o que eu acabei de falar? Existem dívidas que são mais fáceis de serem quitadas. Emocionalmente, talvez os especialistas vão dizer que é o contrário, tem que pagar as grandes. Eu diria, paga as menores o mais rápido possível. Para quê? Só para você se encorajar. Para você se ver grandão de novo. Para sua autoestima voltar. Para você olhar e falar assim, quitei essa dívida. Mas é importante isso. É muito importante para a gente se encorajar no processo do programa de restabelecimento, para a gente voltar à vida como ela era antes. E chegar nesse dia D, dia sem dívidas. Então, vamos dar jeito de resolver esses perrengues? Normalmente, esses perrengues aqui são os que mais nos atrapalham em termos de relacionamentos sociais. Por quê? Porque normalmente as grandes dívidas não têm um rosto, mas as pequenas normalmente têm um rosto, e esse rosto às vezes está bem próximo da gente. Então, partiu para cima esse negócio o mais rápido possível, porque isso aí vai trazer resolução e muitas complicações que acontecem. Eu sei que aqui na igreja ninguém deve para ninguém, glória a Deus. Mas eu falo isso porque algum dia se alguém entrar devendo para alguém aqui, você sabe como falar, ó, paga isso aí da vez, vamos resolver essa. Porque às vezes em nome de todo o processo, a gente fica muito tempo. Eu sei que alguns casos são mais complexos, às vezes o buraco é muito fundo, mas é importante você olhar para isso. Por uma questão de ânimo, encorajamento pessoal. Para o seu ânimo voltar, pague as dívidas pequenas o mais rápido possível. Às vezes tem dívida de 700, de R$1.000, R$1.500. Aí você ficou, mas eu tenho essa de 150 mil, pastor. Essa é de 399 mil, pastor. Então ia ser de 1.000. Bora pagar. Bora pagar o mais rápido possível. Aí você fala assim, ó, eu tenho 10 demônios, então vamos resolver. Vai cair para 9. Agora 8.
Agora 7, 6, vamos diminuir vamos diminuir esse negócio, em nome de Jesus. Essa legião vai se resolvendo. Isso é ânimo, é anímico esse processo. Segunda coisa importante para você poder desafogar. Identifique as dos juros mais altos. Essas são as mais terríveis. Lembra do rotativo, do tempo envolvido. Aqui vai entrar cartão de crédito, vai entrar banco, tudo mais. Eu sei que algumas coisas, às vezes é bom esperar para ver o que o credor lança de propostas, que às vezes são propostas bem interessantes. Mas, pensando de maneira fria e de maneira lógica, a lógica nos diz que ficar convivendo com as dívidas que têm juros mais altos é a coisa mais terrível a ser feita. Então, o meu plano de ação, assim que eu quitar esses menores, eu peguei o menorzinho, bati em todos os menorzinhos, beleza. Então agora eu vou identificar não o grandão em si, mas o que tem os juros mais agressivos, porque esse vai me matando a míngua. Eu preciso dar um basta nele. E o que eu faço nesse processo? Procura renegociar tudo que dá. Procura renegociar tudo que for possível, irmãos. Deixa eu dar um segredinho para você. Para o credor, quando ele percebe, olha só, grava isso aqui. O credor que percebe o seu real e decidido interesse num plano de ação para resolver o problema, isso gera uma paz no processo. Isso gera isso é importante. Boas surpresas acontecem em renegociações quando o credor percebe que o devedor de fato está interessado em cumprir com o seu compromisso. Então, às vezes, pessoas demoram demasiadamente para renegociar, com medo dos credores, sendo que, na verdade, o que os credores querem é que os devedores se aproximem e digam: eu quero pagar. Eu quero pagar. Vamos sentar e vamos ver como a gente faz esse negócio? Então, eu tô muito envergonhado. Eu não sei nem como olhar. Essa palhaçada que a gente faz, isso vai nos matando. Vai acabando com tudo. Para com esse negócio. Encara de frente e vamos renegociar. Vamos buscar algum meio. Claro que precisa ser alguma coisa adequada, alguma coisa que encaixe. E aí a gente vai entrar em outros assuntos aqui. Pode passar, por gentileza, Adriano. 6. Considere a ideia de obter uma renda extra. Considere a ideia de obter uma renda extra. Isso aqui é importante, irmãos. E aqui, claro, obviamente, uma renda extra que não comprometa o seu relacionamento com Deus e não comprometa a sua família, obviamente. Porque a gente fala em renda extra, tem gente que fala assim: meu Deus, o pastor falou que tem que agora fazer de qualquer coisa que for possível para poder conseguir dinheiro. Não é bem assim. Eu estou falando de maneira assim que não agrida o seu relacionamento com o Senhor, tem que ser algo santo, algo do Senhor para a sua vida. E claro, que não acabe com a sua família. Tem gente que vai ficar assim: não, eu só vou trabalhar agora 24 horas sem pagar para poder viver dívida. Você vai acabar com o seu casamento. Você vai entrar para a estatística lá, dos que se separaram por causa de dívida. Nesse processo vai acontecer isso. Então, pelo amor de Deus, não destrua isso. Então, o que é justo? É você perceber alguma coisa, alguma realidade que possa gerar, que possa ser uma renda extra. Mas com qual objetivo? Não é para que você tenha mais roupa no seu guarda-roupa, irmão. Não é para que você fique trocando de celular. Óbvio que não. A renda extra, para quem está endividado, ela só tem uma função. Qual que é? Pagar a dívida. Então, é uma a mais que está completamente comprometido com o objetivo desse plano de sair da dívida. Só isso. Então, essa renda extra que entra, ela só entra para uma única finalidade, não é para outra coisa não. Beleza? Avancemos, por causa do tempo. É muita coisa, a gente precisa avançar assim de maneira mais rápida. Outra coisa, nesse processo, pelo amor de Deus, não faça mais nenhuma dívida. Você não está em condições de fazer dívida alguma. Mas nenhuma. Mas o minha não vai fazer. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Mas pastor, você não abençoou. Em nome de Jesus, não te abençoo. Não faça dívida nenhuma. Pastor, mas como é que eu vou ver? Paga tudo com o que está entrando. Só. Ai meu Deus do céu, mas eu não vou comer fora. Não vai mais comer fora. Vai comer só dentro agora. Dentro da casinha.
na casinha. Vai descobrir uma coisa maravilhosa, que comer fora é muito caro. De que viver em função de restaurante, ou de pedir, pode ser ter em casa, mas comer comida de fora, vinda de fora, é muito mais caro do que você fazer o seu bom e conhecido aí, arroz, feijão, bife com o zoiudo em cima, né, o ovo que seja. Não importa. Talvez você vai ter que mudar um cardápio, mas você não vai morrer de fome não. Deus é com você. E Ele está atento no seu objetivo de sair dessa realidade de escravidão financeira. Então, entenda, não acumule dívida alguma. Pastor, como é que eu faço para poder lidar com isso? Porque a minha mente está meio atormentada até agora das dívidas que eu já fiz. Você vai precisar cravar, sim, cravar uma diferença gritante. Você olha algo e você tem que dizer, isso é uma necessidade ou isso é um desejo? É assim, apareceu o celular, ele diz, você precisa, o seu é ruim, o seu é podre, não vale nada esta porcaria desse iPhone miserável. Você precisa comprar o iPhone 29. Precisa, né? Então, é o vendedor falando, isso aqui é uma porcaria, não vale nada isso aqui, nada, certo? É o que eles fazem. Eles têm que depreciar, funciona assim o mercado, desvaloriza o meu, valoriza o dele, é isso. Então, eu olho para essa coisa maravilhosa que está me vendendo e eu penso o quê? Necessidade ou um desejo? Só um desejo. Desejo, irmão, desejo passa, irmão, desejo passa, passa. Desejo passa. Necessidade de vida. Necessidade é algo que de fato é fundamental para a minha vida. Isso vale no mercado também, tá, irmão? Eu falei de iPhone e você achou engraçado, mas isso vale, você está lá nas gôndolas, está lá, né? Está lá, as fileiras dos produtos, aí você tem, no mesmo produto você tem 5 possibilidades de preço. Você não vai morrer se comer o mais barato, tá? É só um tempo. Eu sei que o outro é mais gostosinho, eu sei, mas você não está no tempo do gostosinho. Você está no tempo de comer o mais barato. Pelo amor de Deus, pastor, o que vai ser da minha vida? Irmão, você quer conviver quanto tempo com essa penúria e sofrimento das dívidas acabando com você e te dando a impressão que pelo menos você está comendo bem? Não dá. Então, mude o padrão. Não estou falando para você comer porcaria. Não estou falando para você comer coisas ruins. Estou falando para, dentro das possibilidades, analise aquilo que pode. Não fique funcionando, mas é a marca. Para de marca. Para. Pelo amor de Deus, quem colocou essa desgraça de tal de marca na sua cabeça? Para com isso. Marca quando você estiver saltando dinheiro do bolso, aí você fala, não, só quero isso aqui, isso. Aí sim. Mas se você está em dívida, pelo amor de Deus, pouco importa. Você está em dívida miserável, você, eu aceito receber roupa, mas tem que ser da marca tal. Já viu alguém falar isso? Meu Deus do céu, mas tem que dar um tapa numa pessoa assim, né? A pessoa está na fila da assistência social, fala, não, isso eu não como. Não, esse aqui eu não visto. Não, então sai da fila, irmão. Pelo amor de Deus, sai da fila, você está no lugar errado. Você não está na fila certa. Porque quem está, né, a gente não fica escolhendo, né? A gente não tem esse direito. Então entenda, não estou falando para você ir para a fila de assistência social. Não é isso. Não estou falando isso. Estou falando que, dentre as escolhas possíveis, não fique em função do tipo, isso não. Adeque a sua vida a um padrão. Qual o padrão? O padrão é, pague à vista. Pague à vista. Pastor, você está querendo dizer que não pode usar cartão de crédito? Pode. Quando que pode usar cartão de crédito, irmão? Quando? Quando você paga ele em dia. Ah, pode, pastor? Mas lembre-se, esse dinheiro ainda não é seu. Você usou um dinheiro que não é seu. Ah, me explica isso que eu não entendi, pastor. O crédito, ele está no seu nome. Mas, na verdade, aquele dinheiro, ele é de quem? É do banco. Certo? A prova diz que se você não pagar, o banco vai dizer, pague o aluguel. Quer dizer, basicamente, né? Paga o aluguel, vai fazer isso. Então, não é seu. O crédito nunca foi seu. Mas dá para lidar com ele, pastor? Se você tem condições de honrar em dia, dá. Aí você já percebeu, né? Então, veja bem, exemplo. Eu ganho 3 mil e o meu cartão de crédito dá 12 mil. Eu não tenho, é desproporcional. Sabe isso? É desproporcional. Não dá para gastar nada. Se eu ganho 3, talvez no cartão eu possa usar 1. E olhe lá.
E olhe lá. Você pagou o aluguel, já caiu. E assim vai. E olhe lá. Mas o que a população, muitos fazem? Ganha 3 e usa 5. E aí tem uma sacada maravilhosa, que o cartão fez assim para nós. Olha só que coisa incrível. Ele fala assim, ó, não precisa pagar tudo. Quando você paga o mínimo, o que você ativa? Agora você já entendeu, você viu até em cálculos e viu, você ativa o quê? Os juros compostos, aquele vilão, aquele inimigo, aquele demônio que você já viu antes. Então, pelo amor de Deus, não caia nessa. É proibido pagar o mínimo do cartão. Está amarrado, é do diabo ficar pagando o mínimo do cartão. Pastor, então não sei lidar com o cartão, então quebra o cartão, liga lá na agência lá do cartão, na companhia do cartão, e diga assim, eu estou cancelando esta desgraça. Mas não tem mais, é cancelamento. Acabou. Vai na URA, aperta lá, cancelado. Acabou. Pega uma tesoura e faz uma cirurgia plástica, assim, ó. Pega no plástico e... Essa cirurgia plástica é benção. Tá bom? Resolve o problema. Ai, meu Deus do céu, pastor, que coisa terrível. Então quer dizer que é assim que funciona? É assim que a gente tem que viver. Ai, meu Deus do céu, a gente bateu o recorde do horário atrasado, mas eu estou percebendo que o assunto está importante, eu vou só terminar, já vai acabar. Pode passar o próximo, por gentileza. Aprenda a se contentar. Um dos temas extremamente importantes na vida, principalmente de quem está nesse processo de sair de dívidas rumo a uma vida livre, é aprender a se contentar. Contentar é olhar e falar assim, meu Deus, que maravilha isso que eu tenho. E se contentar. Pastor, mas se estivesse aí também achava maravilhoso. Não, você pega o seu e você fala, é isso. Que coisa mais maravilhosa é essa calça. Isso é contentamento. Falando, olha que sapatênis mais lindo. Coisa mais maravilhosa. Olha que camisa maravilhosa. Isso é contentamento. Está conseguindo entender, irmão? Estou dando um exemplo para você entender. É contentamento. É você pegar o que você tem e você está feliz com o que você tem. Porque o problema é o quê? O vendedor fala o quê? Ele está ali para poder gerar o quê? Descontentamento com o que você tem. É linda essa lógica. Ele gera descontentamento com o que você tem, a fim de você se contentar com o quê? Com o que você não tem. Então, se você entra nessa lógica, você está sempre um infeliz. Um completo e total e absoluto infeliz. Que você nunca tem contentamento com o que tem, em nome de se contentar com aquilo que você ainda não tem. E que possivelmente você nem deveria ter, porque você não tem condição de comprar. Consegue entender essa lógica? Então, quebra esse negócio. Aprenda a se contentar. É possível que em algum momento isso aqui precisa ser trocado. É possível que em algum momento essa calça não vai dar conta mais. É possível que essa sapatênis talvez não dê conta mais. Mas enquanto isso, vamos aprender a se contentar? Tem gente que está trocando o carro todo ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, em nome de descontentamento promovido pelo mercado, e está se quebrando por causa disso. Está em juros compostos, por juros compostos, só refinanciando e mais, nunca sai dessa lógica. E acha que é o padrão da vida, porque não tem contentamento. Pastor, você querendo tem que ficar quanto tempo com o carro? Depende, às vezes, talvez, você precisa ficar uns 6 anos, 7, por que não? Compra um carro bom. Pastor, misericórdia, nem sei se isso é válido. Irmãos, talvez. Dependendo da sua realidade financeira, sim. Dependendo, sim. Talvez até mais. Tem gente que vive com carros bem mais tempo do que isso. E o carro está bom ainda. Está dando certo. Né? Estou dando um exemplo para você entender. Principalmente para aqueles que lidam com a lógica que a cada 2 anos ou 3 tem que trocar. Cuidado com isso. Contentamento é a lógica de Deus para que a gente possa não cair nessa exposição. Então, como é que funciona o mercado? Quanto mais exposição, mais aquisição. Essa é a lógica. Só que isso, há uns 10, 15 anos atrás, 20, era mais simples. Você falava isso, falava assim, irmãos, por favor, vá menos ao shopping. Resolvia. Porque os irmãos não viam e não eram expostos, então não tinha desejo de aquisição. E agora, como é que a gente faz? Você vai terminar, não só terminando, enquanto eu falava aqui, você deu uma olhadinha na rede social, só para poder ver se nada aconteceu de grave no mundo. E o que aconteceu? No seu mundo, né? Nos seus amigos. Você deu uma olhadinha ali, a cada 3 ou 4 surgiu uma publicidade. Detalhe, você hoje falou com alguém, hoje você fez uma pesquisa, está ali. Então está gerando o que para você? Está gerando, por meio dessa exposição, uma ideia de que você tem que adquirir.
Já percebeu, já teve essa aflição de adquirir? Você percebeu que às vezes você toca um negócio e pum, abre um tempo assim para você comprar? Aí começa 15 minutos, 14h59, 14h58, 14h57. Aí você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Será que vai dar tempo? É Pix? Fecha a tela, não posso. Meu Deus, sabe o que eu... Desespero. Aí, nesse cartão eu não tenho. Aí, agora, esse aqui. Aí, cara, incrível. Aí vai lá, 10, 9, não! Demônio isso que criaram. E sabe qual é a palhaçada? Amanhã de novo, 15 minutos. A mesma publicidade. O mesmo cara do vídeo. Ai, que bom que você adquiriu esse curso que era só hoje. Aí você compra amanhã. Ai, que bom que você adquiriu esse curso que é só hoje. Eu gravei há 2 anos atrás e continuo ganhando o mesmo dinheiro com vocês. Gatilhos. Qual? Quanto mais exposição, mais aquisição. Então, fuja dessa lógica. Fuja, passa mais rápido disso. Não enverede seu coração para essas realidades. Aprenda a ser contente. Avancemos. Considere uma mudança radical em seu estilo de vida. Já falei sobre isso. Acho que não precisa explorar um pouco mais. Já está bom que chega. É importante mudar o padrão, reduzir significativamente os custos. Significativamente. É cortar tudo que dá. Talvez você não precisa de tantas coisas que você tem assinadas. Dá uma olhadinha, às vezes, aí, seja no seu App Store, Play Store. Dá uma olhadinha assim, os programas que às vezes você está assinando aí, você nem sabe. Você apertou lá, aí vai renovando automaticamente. De vez em quando cai no cartão, você nem percebe. Sabe esse negócio? Ai, meu Deus, não cancelei essa coisa. Tá, meu Deus, mais R$30, mais R$70, mais 100 e pouco, sabe? Você precisa de todos esses programas, precisa de todos esses aplicativos, precisa de todas essas coisas. Começa a cortar esses negócios tudo. Só isso vai ver, meu Deus. Será que você precisa de Netflix? Será que você precisa de Amazon Prime? Será que você precisa de HBO? Será que você precisa de canal de TV a cabo? Será que você precisa de tudo isso? Será que precisa? Dá para viver sem? Dá. Mas internet precisa? Internet precisa. Eu concordo com você. É importante. Hoje em dia é bem complicado ficar sem internet em casa, né? Eu sei disso. Mas tem tantas possibilidades. Será que você precisa daquela internet coreana na sua casa? Talvez você possa pegar uma internet de valor menor. Pode ser. Ah, mas eu trabalho com isso. É diferente. Trabalha com isso? Trabalha. Precisa de internet boa, suficiente para trabalhar? Muda tudo, né? Porque é uma fonte de renda. Ah, não é só para poder ver Facebook, Instagram, acessar o e-mail e ver o jogo do Corinthians. Ah, então, talvez a gente pode modelar isso aí diferente. 10º e último, poder ir para casa? Não desista. Por que não desista? Porque, irmão, é um caminho. É um caminho para muitos um pouco longo, mas que o final é glorioso. O final é glorioso, ele é libertador. Só que existem muitas armadilhas no meio do processo, e muitas coisas vão tentar fazer você parar isso tudo. Muitas coisas. Você vai ter que aprender a dizer muitos nãos ao longo dos dias, para muitas coisas que você queira, ou que os outros querem que você queira. E isso, às vezes, exige uma maturidade, para muitos que alguns não estão acostumados a essa maneira de lidar. Então, entenda, centenas de razões para desistir, mas é importante você entender que Deus está te ajudando e vai fazer com que você possa romper com essa realidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Hoje, em função do tempo, o tempo está bem estourado. Eu vou orar aqui, da frente mesmo, por cada um de vocês. Hoje eu não vou chamar a Day aqui, o Pedro também não está, para a gente poder orar com imposição de mãos. Semana que vem a gente está de novo e a gente vai com certeza orar. Mas hoje o assunto foi bem longo, vários detalhes importantes. Acredito que foi bênção para cada um de vocês. Pelo menos para mim foi bênção, foi muito bom. E eu acredito que essa ministração, ela pode ser vista, revista. Talvez alguma coisa você não entendeu muito bem, ela está aqui, vai ficar registrada. Você pode fazer uso dela quantas vezes você achar necessário. São segredos importantes para você poder, talvez ali com o seu cônjuge, montar, elaborar um plano de ação para sair dessa realidade em nome de Jesus. Fazendo cada um desses passos que nós comentamos aqui. Amém, queridos?
Eu agradeço de todo o meu coração pela sua paciência comigo, por falar aí por quase 2 horas sem parar. Eu sei que extrapolamos todos os horários possíveis, me perdoe, mas eu acredito que essa ministração ela precisava ter início, meio e fim nessa mesma noite. Semana que vem a gente toca um outro assunto dentro dessa área de finanças, a maneira de Deus, mas hoje era isso que Deus tinha para as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela disposição desse povo, Pai, e pela dedicação desse povo da Fonte Church em Indaiatuba, Pai, um povo lindo, um povo maravilhoso, Pai, um povo, Senhor Deus, que tem um desejo enorme de viver de acordo com a Tua vontade em cada área da sua vida, e que também tem a vontade de viver, Senhor Deus, as finanças à Tua maneira. Senhor, nós estamos aqui, não estamos à toa, não estamos uma terça-feira à noite aqui até esse horário à toa, nós estamos aqui porque nós queremos aprender os Teus segredos, a Tua vontade, a Tua palavra, a maneira como o Senhor deseja que nós possamos administrar a partir de hoje a nossa casa, as finanças, os recursos que o Senhor nos faz chegar à mão. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, graça do Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Teu poder venha sobre a vida desses meus amados irmãos e irmãs, porque eu sei que essa noite ela foi um diferencial, ela foi um tempo de novidade, Senhor Deus, ela foi, Pai, de fato, uma virada de mês na vida de muitos aqui, porque muitos aqui ouviram coisas preciosas, que são dicas do Senhor, para os seus orçamentos familiares, para a sua maneira de administrar suas casas, Pai, e eu peço que eles apliquem essa palavra, que essa palavra não seja apenas boa de ser ouvida, mas que ela seja, Senhor Deus, uma palavra que seja praticada, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um que está aqui, Pai, e também aqueles que nos acompanham através da transmissão online, que todos, Pai, possam ser abençoados pela Tua palavra e pela Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muitíssimo obrigado, querido, Deus abençoe você, e até a próxima, em nosso próximo Tadel. Tchau, tchau.